Samuel, capítulo de número 26. Segunda-feira passada, por volta das 9 horas da manhã, um irmão da igreja entrou em contato. Por WhatsApp ele me perguntava: pastor, onde o senhor está? Eu respondi: estou a caminho de um tribunal eclesiástico. Minutos depois, meio assustado, ele me enviou uma mensagem por áudio. Ele dizia: pastor, sua vida não é fácil. Além da igreja local, se necessário, o pastor tem de cuidar de outras igrejas. Ele tem também de treinar os líderes, aconselhar os crentes, visitar os doentes, e ai dele se não tiver um bom sermão ao domingo, palavras do irmão da igreja. E então ele concluiu: meu pastor, agora eu sei porque o senhor fica olhando para os passarinhos de vez em quando. Eu não apenas fico olhando para os passarinhos, irmãos. Vez por outra, o ministério pastoral me deixa com passarinhos ao redor da cabeça. Se lembram daqueles desenhos animados? Não é fácil. O trabalho pastoral em si é pesado, é difícil às vezes. Não bastasse a dificuldade, não é todo o crente que atende à exortação de Hebreus 13, que diz: obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Alguns são incompreensíveis às vezes. Outros, muito rapidamente, se revelam insatisfeitos. E, sinceramente, não são muitos os que se aproximam para encorajar os servos de Deus. Por tudo isso, se você tem um pastor, em vez de só reclamar por aquilo que você acha que ele deveria fazer, seja grato a Deus por aquilo que ele já faz por você e por sua casa. Não só lhe traga demandas sem fim, apresente-se para ajudar com alguma delas. E se o ama de verdade, separe algum tempo durante a semana para orar por ele. Família, saúde e ministério. Não tenham dúvida, irmãos. A vida pastoral não é fácil. Davi que o diga. Ao início tudo parecia mais fácil. Pessoas cantavam sobre ele, lhe parabenizavam por suas vitórias, mas logo surgiram a perseguição de Saul e os anos do deserto. A esta altura de sua vida, segundo a narrativa que estamos considerando, Davi vivia fugindo, irmãos, com seu rebanho, de caverna para caverna, não tinha residência fixa, não havia trabalho certo, era o que dava. E um detalhe, Davi não sabe quando as coisas vão melhorar. No entanto, uma coisa fica clara aqui. Este servo de Deus está crescendo em piedade em meio às dificuldades do deserto. Este é o ponto do capítulo que vamos estudar, irmãos. Leiamos, para começar, os 4 primeiros versículos de 1 Samuel, capítulo 26. O texto inspirado pelo Senhor nos diz: os zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimom. Então Saul desceu ao deserto de Zife com 3.000 dos melhores soldados de Israel em busca de Davi. Saul acampou ao lado da estrada, na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimom. Mas Davi permaneceu no deserto. Quando viu que Saul o estava seguindo, enviou espiões e soube que Saul havia de fato chegado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, concede-nos porção dobrada do Teu Espírito nesse instante.
Precisamos dele para te cultuar do começo ao fim. Mas é fato, para ouvir e atender a tua palavra, precisamos de uma porção dobrada. Vença-nos, ó Senhor, nesta manhã. E caiam por terra as nossas resistências à tua voz. Coloca-nos em ordem e lidera-nos para o crescimento em piedade para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, com a assistência do teu Espírito e por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Para alguns irmãos, o que acabamos de ler parece um erro. Os Zifeus, outra vez, Renan, um encontro com Saul de novo. Será que não estamos falando do mesmo episódio? Não poderia o autor sagrado ter errado na construção de seu livro? Além de crer na inspiração da Bíblia, nós podemos responder aos que fazem tais perguntas dizendo o seguinte: toda pessoa que já esteve em um relacionamento abusivo, do tipo este de Davi com Saul, toda pessoa sabe que as mesmas coisas tendem a se repetir muitas vezes. E, infelizmente, as pessoas não mudam da noite para o dia. Algumas, para nossa tristeza, nunca chegam a mudar. Os Zifeus são os mesmos oportunistas de sempre. E Saul continua possuído por inveja e medo. Graças a Deus, o mesmo não precisa ser dito de Davi. Ao contrário de Saul, o servo de Deus está crescendo, irmãos. Os capítulos 24, 25 e 26 provam isso. E eis o que Deus espera de todos os seus servos. E é por isso que às vezes Ele nos leva a alguns desertos na vida. Ele não quer o seu mal. Ele quer o nosso crescimento, irmãos. Como crescemos? Ou como podemos perceber o crescimento de Davi neste deserto de Judá? A lança de Saul pode ser o símbolo deste capítulo, mas são os diálogos de Davi que nos fornecem, nos permitem ver seu crescimento. Comecemos pela conversa entre Davi e Abisai. Os versos 5 e 6 registram o seguinte, irmãos. Então Davi foi para onde Saul estava acampado e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante de seu exército, haviam se deitado. Saul estava deitado no acampamento com o exército acampado ao redor. Davi perguntou ao hitita Aimeleque e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo ao acampamento de Saul? E disse Abisai: irei com você. O que será que Davi queria no acampamento do rei Saul, irmãos? Abisai não quer esperar a resposta. Não se preocupa com o plano, não quer saber de estratégia, não quer saber da intenção de Davi. Tudo o que ele quer é guerra. Imediatamente se apresenta: eu vou contigo, Davi. E o texto continua no verso 7, nos dizendo que Davi e Abisai entraram à noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Foi quando, seguindo o texto, Abisai sussurrou sua teologia a Davi. Qual foi? Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora, deixe que eu crave a lança nele até o chão. Com um só golpe, não precisarei de outro.
Abisai só quer ver o sangue, irmãos. E para isso, até de teologia ele se vale. Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, Davi. Me permita, eu vou acabar com ele. Também teologicamente, Davi lhe sussurra de volta. O que é que ele diz? Versos 9, 10 e 11. Não o mate, pois quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo matará. Ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora, vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Davi está crescendo, irmãos. Ele cresceu com os últimos episódios. Ele deu ouvidos à pregação ou aos conselhos de Abigail. De fato, agora ele declara: não é correto fazer justiça com as próprias mãos. Não é certo tocar no ungido de Deus. O Senhor colocou Saul no trono. O Senhor pode tirá-lo quando quiser. E percebam, ele não sabe exatamente quando Deus o fará. Tampouco sabe como Deus o fará. Mas o que sabe já é suficiente para impedi-lo de pecar. Deus fará. E para aqueles que estavam curiosos, perguntando-se como foi que Davi andou livremente no acampamento de Saul, o autor sagrado responde no verso de número 12. Dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada e ninguém acordou. Estavam todos dormindo. Pois, isso aqui é o que merece o seu grifo. Pois, um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. Davi e Abisai não são os únicos que estão acordados à noite. Deus também está de pé, irmãos. O Senhor está sempre trabalhando. Foi Ele quem, em um episódio anterior, deteve Saul de chegar a Davi, se lembram? Por meio de seu espírito. Neste episódio, o autor sagrado nos diz: foi o Senhor também. Foi o Senhor quem colocou Saul e seu exército para dormir. É por isso que Davi e Abisai podem andar livremente no acampamento do inimigo. E é por isso, irmãos, que eu e vocês podemos andar tranquilamente em um mundo tão perigoso. Nosso Deus está trabalhando. Antes de falar do trabalho de Deus, falemos primeiro do nosso. À luz destes primeiros versos, por exemplo, como tratamos os nossos líderes? Davi sabe que, à luz da palavra de Deus, não se deve amaldiçoar uma autoridade do povo do Senhor. Ele sabe que não se deve tocar no ungido de Deus. Será que nós sabemos? Em um país democrático como o nosso, os cristãos podem discordar de seus líderes governamentais. Mas será que devemos fazê-lo de qualquer jeito? Com qualquer palavra? Será que você pode desrespeitar alguém que está em liderança? O mesmo vale para a sala de aula, para o seu ambiente de trabalho,
para a sua casa e para esta igreja, irmãos. Mesmo quando insatisfeitos, nós devemos manter o respeito. Por quê? Porque está registrado na palavra de Deus. Romanos 13, por exemplo. As autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Desrespeitá-las é desrespeitar a ordem de Deus. Tenhamos respeito, irmãos. Mas, Renan, e quando somos tentados? Como nos controlamos? Quando queremos desrespeitar ou quando queremos agir com as próprias mãos? Todo mundo é tentado. E eu acho que o conselho desta escritura, ou desta porção das escrituras é: ouça a teologia correta. Abisai está sussurrando a teologia popular. Eu diria que nos nossos dias a teologia da televisão, dos rádios, a teologia que já habita todo e qualquer ser humano. Pagar o mal como mal, se dar bem sobre o outro, só pode ter sido Deus, Davi. Nem todo mundo que fala em nome de Deus fala de fato representando o Senhor. E nem toda pessoa que prega usando o nome de Deus tem a teologia certa, irmãos. Davi preferiu ouvir a voz da palavra. Em 3 versos apenas, ele menciona o nome do Senhor não menos que 5 vezes, o que significa dizer que ele estava pensando na palavra. Eu e você também precisamos fazer o mesmo. Tenha cuidado com quem você ouve, com quem aprende. A teologia errada inevitavelmente vai levá-lo à prática errada. Em vez de ouvir os homens que sussurram suas próprias ideias, ou que transpiram o suor de um mundo caído, dê ouvidos à palavra de Deus. Você não sabe muita coisa. Eu também não sei. Quando, como, Davi não sabia. Não sabe como Deus vai resolver as situações? É provável que você já saiba como Deus quer que se comporte nas situações. Você tem o suficiente para obedecer a Deus. Conheça a palavra do Senhor. E se lhe ajuda, lembre-se, Deus está trabalhando, Saul e seus soldados estão dormindo, o guarda de Sião, porém, não dorme, irmãos, está sempre alerta. Mas Davi não precisa saber. Você também não precisa perceber todas as movimentações de Deus. O que precisamos é de confiança, irmãos. Eu e vocês precisamos lembrar, Deus está trabalhando para além do que podemos ver. Se é como você crê, jovem cristão, não peque contra um pai abusivo. Confie no Senhor. Não peque contra um líder hostil no trabalho. Espere no Senhor. Não peque contra um líder de Estado, de quem você discorda. Espere em Deus. O Senhor está trabalhando. No momento certo, para a própria glória e para o nosso bem, Deus resolverá as questões com as quais sofremos hoje, irmãos. Você crê? Então não tenha medo de andar livremente em um mundo perigoso. Foi Deus quem colocou Saul e seus soldados para dormir. Ele pode fazer o mesmo com homens maus. Ele pode fazer o mesmo com o coronavírus.
Por um lado, irmãos, nós devemos orar por nossos irmãos que sofrem ao redor do mundo. Nós mesmos devemos ter todo o cuidado possível. Mas nós somos crentes. Nós dormimos em paz. Nós descansamos. Este mundo não segue o próprio curso. O acaso não dita as regras por aqui. Não há caos. Nós temos um Deus sábio, poderoso e perfeito que está no controle de todas as coisas. Você não entende o que está se passando, eu também não. Você não tem respostas, eu também não. Não precisamos ter. Nós precisamos saber. Ele tem. E Ele sabe o que está fazendo ao redor do mundo. Oremos e descansemos no Senhor, queridos. Davi estava crescendo, irmãos. E depois de ouvir a conversa entre Davi e Abisai, vamos ouvir agora o diálogo que se deu entre Davi e Abner, o comandante do exército de Saul. Ao deixar o acampamento, verso 13, Davi foi para o outro lado e colocou-se no topo da colina, ao longe, a uma boa distância deles. Veja o cuidado de Davi. Ele sabe que Deus está trabalhando, mas ele sabe também que deve ter cuidado com o exército de Saul. Ele fica a uma distância segura. E de repente, irmãos, ele grita para despertar o exército inteiro. Verso 14. Davi gritou para o exército e para Abner, filho de Ner: você não vai me responder, Abner? Abner respondeu: quem é que está gritando para o rei? Disse Davi: você é homem, não é? Quem é como você em Israel? Porque você não protegeu o rei, seu senhor? Alguém foi até aí para matá-lo. Não é bom o que você fez. Juro pelo Senhor que todos vocês merecem morrer, pois não protegeram o seu rei, o ungido do Senhor. Agora olhem, onde estão a lança e o jarro de água do rei que estavam perto da cabeça dele? Irmãos, a lança e o jarro eram a prova. Davi os segurava nas mãos, como antes havia feito, como um pedaço do manto real. Ninguém podia duvidar, ele esteve perto de novo. Mas outra vez resolveu poupar o rei de Israel. Não nos parece uma novidade, irmãos. A novidade aqui não é o que Davi faz, é como ele fala. Davi está crescendo em autoridade diante de Deus e diante dos homens. Ao falar, ele não se dirige apenas a Saul, com a autoridade de Deus. Davi exortou todo o exército do rei. Por que vocês não protegeram o rei? O verso de número 17 nos diz que Saul reconheceu a voz de Davi e disse: é você, meu filho Davi. De novo, irmão, Saul parece tocado. Davi, no entanto, não perde tempo com a fala sentimental do rei. Ele vai direto ao ponto. No verso 17 ele responde: sim, ó rei, meu senhor, e acrescentou: por que meu senhor está perseguindo este seu servo? O que eu fiz e de que mal sou culpado? Que o rei, meu senhor, escute as palavras de seu servo. Se o Senhor o instigou contra mim, queira ele aceitar uma oferta. Se, porém, são os homens que o fizeram, que sejam amaldiçoados perante o Senhor. Eles agora me afastaram da minha porção na herança do Senhor e disseram: vá, preste culto a outros deuses. Agora, que o meu sangue não seja derramado longe da presença do Senhor,
O rei de Israel saiu à procura de uma pulga, como alguém que sai à caça de uma perdiz nos montes. Por que mesmo Saul perseguia Davi, irmãos? A resposta não parecia clara para o próprio Davi. Enquanto reflete sobre o assunto, ele levanta duas possibilidades. Talvez seja o próprio Deus. Se for, Saul, vamos ao culto do Senhor. Vamos oferecer uma oferta agradável no altar de Deus. Lá tem perdão para mim e para você. Mas se são os homens, teus conselheiros, ó rei, que eles sejam amaldiçoados pelo que estão fazendo comigo. E o que é que eles estão fazendo com Davi? Segundo esse texto, irmãos. Todo mundo pode ir ao culto. Davi, porém, não tem chance de fazê-lo. O rei e seus conselheiros empurraram Davi para longe e o colocaram em lugares e em povos pagãos que não reconhecem Yahvé como Deus. Davi está longe do culto. E ele não aguenta mais. Vamos resolver isto, Saul. Eu não aguento mais ficar longe da casa de Deus. Nos parecemos com este adorador, irmãos, em alguma medida. Você já teve saudades do culto? Mas Renan, Davi não estava errado no que disse? Estaria ele dizendo que Deus estava preso ao território de Israel, não podia ser achado em outro lugar? Claro que não, irmãos. Ele é o autor do Salmo 139. Para onde fugiria eu, Senhor, da tua presença? Não tem como. A questão de 1 Samuel 26 não é a presença de Deus, é o culto a Deus. Em outro momento de exílio, Davi cantaria: quero contemplar-te no santuário, para avistar o teu poder e a tua glória. Davi jamais entenderia os desigrejados do nosso tempo. Se vivesse entre nós, ele nunca se daria por satisfeito com bons livros de teologia e pregações no YouTube. Não lhe faria sentido na mente. Pois ele sabe, irmãos, que embora a presença de Deus esteja por toda parte, Davi sabe que o próprio Deus resolveu se manifestar em alguns lugares e em algumas reuniões de maneira especial. Foi ele quem também cantou no Salmos 22, o Senhor habita entre os louvores de Israel. Nossa própria experiência prova que Davi está certo. E que o autor de Hebreus tem razão quando nos exorta sobre o culto, irmãos. Cantar a Deus sozinho é bom. Cantar com a igreja aos domingos é incomparavelmente melhor. Ler a palavra no seu quarto faz bem. Ouvi-la pregada sob a autoridade do Espírito não tem equivalente. Deus resolveu abençoar este momento de maneira especial, irmãos. E há um detalhe: se você fica em casa, você lê o que quer, canta o que quer, ora sobre o que quiser. Na igreja, não. Alguém prepara cada momento do culto para você. Quase nunca é o que você quer ouvir. Quase sempre é o que você mais precisa ouvir de Deus. Valorize o dia do Senhor. E vamos orar, irmãos, para ter a fome deste servo de Deus pela adoração do povo do Senhor. Ainda falando do culto, irmãos,
De onde vem a autoridade do pregador? De onde veio a autoridade de Davi, da piedade? Este jovem andava com Deus. E percebam, aqui nós temos um exemplo clássico. Não matar Saul de maneira pecaminosa deu a Davi uma plataforma da qual ele pôde exortar todo o exército. É do que nós precisamos, pregadores e pais. A piedade diária vai nos dar confiança para liderar e pregar. Andar com Deus em santidade vai promover a autoridade nos nossos púlpitos e nas nossas casas. Um cristão que se preza, ou que preza pela santidade de Deus, ao não andar com Deus, não se sente tão confortável para chamar os outros a fazê-lo. Como vamos chamar os filhos a andar com Deus se nós mesmos não andamos? Como vamos convocar os nossos amigos e irmãos ao arrependimento, à fé, à santidade, se não estamos nem aí para isso? E o Senhor nos dê ouvidos para ouvir sua repreensão, irmãos. E para terminar com esta divisão, como resolvemos conflitos à luz deste texto? Qual é a proposta de Davi para Saul? Saul, se eu tenho pecado contra você, se você tem algum problema comigo, meu irmão, vamos ao culto do Senhor. Vamos ao altar de Deus fazer uma oferta. Davi sabia, irmãos, a oferta ou o sacrifício é o caminho de Deus para o perdão. No caso de Davi, o altar estava numa tenda e o sacrifício era um animal. No nosso, o altar é a cruz. E o sacrifício foi Cristo Jesus no nosso lugar. Foi o que ouvimos de João Batista. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você precisava de Cristo quando era inimigo de Deus. E você ainda precisa de Cristo quando momentaneamente se torna inimigo do seu próximo. Casais cristãos não resolvem seus conflitos quando apenas tentam ser melhores. Casais cristãos se resolvem quando se lembram, à sombra da cruz, somos pecadores e carecemos da graça do Evangelho. Irmãos, amigos, resolvem seus conflitos da mesma forma, irmãos. Não é uma questão apenas de esforço próprio. Nossa vida começa pelo Evangelho e vai até o fim sob o poder do Evangelho. Os dois reconhecem que são pecadores e recorrem ao altar do Evangelho por perdão e graça. É simples, não é? Mas é poderoso este conselho. Lembremo-nos, éramos carentes. Somos carentes, seremos sempre carentes do Evangelho de Cristo. Se lembrar mais disso, seu casamento vai ser melhor, seus relacionamentos serão melhores. São pecadores envolvidos, inevitavelmente erram, falham, são egoístas, pecam, mas se são crentes, são pecadores que podem recorrer ao sangue de Cristo continuamente. Foi o que o apóstolo João nos sugeriu, não foi? E uma última palavra de sabedoria, irmãos, sobre este assunto. Tenha cuidado com quem você anda. Qual é a acusação de Davi?
Ó meu rei, teus conselheiros são pessoas más. O Senhor tem andado com gente ruim, que não quer o bem verdadeiro de Israel. Algo parecido surge no Salmo de número 1, irmãos. O salmista abre o saltério nos dizendo: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, que não se senta na roda dos zombadores. Tenhamos cuidado com quem andamos, com o que ouvimos e até com os lugares que frequentamos. O conselho dos ímpios vai deixá-lo perdido sobre os assuntos mais importantes da sua vida. O comportamento dos pecadores vai acabar com sua vida e família. Sentar-se na roda dos zombadores pode afundá-lo em pecados. Tenha cuidado com quem anda, com o que ouve e com os lugares que você resolve frequentar sem a menor preocupação. Foi o que Davi tentou dizer ao rei, irmãos. Já ouvimos as conversas de Davi com Abisai e Abner. Para terminar, ouçamos o diálogo que se dá entre ele e o próprio Saul. É verdade que Davi já havia falado na direção de Saul, mas falava sobre Abner e seus conselheiros. Mas no verso de número 21, depois de ouvir Davi, Saul disse: pequei, volte, meu filho Davi. Como hoje você considerou preciosa a minha vida, não lhe farei mal de novo. Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Parece um final perfeito para o filme, irmãos. Deu tudo certo, se resolveram. Saul parece de verdade arrependido, ele soa arrependido, ele até confessa seus pecados. Apresenta-se como um total tolo, comparando-se ao Nabal da história anterior. Mas de novo, irmãos, talvez seja apenas arrependimento superficial. Por exemplo, não há nenhuma menção a Deus na confissão que ele faz. Ele nada fala do Senhor, não o menciona, sua lei, sua adoração, seu caráter, não há nada disso. Por isso Davi até que podia perdoar o rei, irmãos. Mas seria sábio confiar nele? Davi é mais prudente aqui do que a maioria de nós. E por isso ele diz ao rei, nos versos 22, 23 e 24. Aqui está a lança do rei. Venha um de seus servos pegá-la. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Assim como eu hoje considerei a tua vida de grande valor, que o Senhor também considere a minha vida e me livre de toda angústia. Alguém poderia dizer: Davi deveria ter voltado para casa com Saul. De maneira prudente e sábia, ele preferiu ficar com Deus no deserto, pois ele sabe como ouvimos. Deus, de fato, recompensa de maneira justa e fiel. Deus é mais confiável do que o rei de Israel. E alguém poderia desejar ouvir algo do tipo: assim como considerei a tua vida de grande valor, rei,
que o Senhor considere a minha também. É uma troca. Mas não foi o que ouvimos. Foi, irmãos? O que ouvimos? Assim como eu considerei a tua vida, que o Senhor considere a minha. A esperança de Davi não é a mudança de Saul, irmãos. A esperança de Davi é a estabilidade de Deus. Ele sabe, Saul pode não parar de me perseguir. Mas ele também sabe, Deus não vai parar de protegê-lo. Ele não está seguro sob os olhares de Saul. Ele está seguro sob a mão protetora de Deus, e é nela, ou a ela, que ele confia sua vida e seu futuro. E então o texto termina com mais uma bênção do rei de Israel para Davi. Verso de número 25, Saul disse a Davi: seja você abençoado, meu filho Davi. Você fará muitas coisas e em tudo será bem-sucedido. Assim, Davi seguiu seu caminho e Saul voltou para casa. De novo, irmãos, precisamos perguntar por que Davi não foi com ele. De novo, a resposta é prudência. Quem podia garantir que Saul estava realmente mudado? E se ele voltasse atrás de novo? E se resolvesse perseguir Davi outra vez? Perdoar é uma coisa, irmãos. Confiar como antes é outra bastante diferente. Leva tempo e carece de provas. Vamos aprender com este servo de Deus. O perdão pode ser imediato, nem sempre é. Precisamos ser realistas, mas ele pode ser. Ao menos como crentes devemos seguir a orientação de Jesus. Precisamos orar para perdoar os pecadores que nos fizeram mal. Lembrando-nos sempre, nós somos pecadores que fizeram mal e foram perdoados. A confiança, porém, é um processo. Não é sábio se entregar totalmente nos braços de quem queria matá-lo. Os dois lados precisam de paciência. Se você foi ofendido, você precisa de paciência para perceber os frutos de arrependimento no coração da pessoa que o feriu. E se foi você quem ofendeu, você também precisa de paciência para ver os frutos da confiança no coração da pessoa que você feriu. É como funciona na vida real. Não é num passe de mágica. Não é só na declaração positiva de que você perdoou, está tudo resolvido. Leva tempo. Mas o que realmente importa, irmãos, o que importa de verdade, com ou sem mudança no coração de Saul, o que importa é, Davi pode confiar nos braços de Deus. O Senhor recompensa. O Senhor vê minha vida. O Senhor me livrará de toda angústia. O que realmente importa não é estar sob o olhar dos reis da terra. O que verdadeiramente importa é estar sob o olhar constante do Rei da Glória. Algumas situações não vão mudar imediatamente. Saul voltou para casa.
Davi continua no deserto. Você vai voltar para casa e algumas situações vão continuar. A crise pode perdurar, o problema pode insistir, a doença pode ficar por mais tempo, a epidemia pode crescer, inclusive. Mas o que precisa ficar claro, irmãos, em nossas mentes e coração é o seguinte: Deus também vai continuar conosco. Jamais nos abandonará, não nos deixará pelo caminho. Saul continua perseguindo, o Senhor continua protegendo Davi. Nós estamos sob as mãos do Senhor. É isso que o pastor batista John Piper chama de graça futura. Vez por outra eu menciono a expressão. Um dos melhores livros que eu li dele. A graça que o encontrou no passado é a graça que o sustenta no presente. Ela vai levá-lo até o futuro. Ela não vai se esgotar, irmãos. Ela foi, é e sempre será suficiente. Confie na graça de Deus. É o que importa. Mas para aqueles que vivem como Saul, o que realmente importa é o arrependimento. Outra vez, Saul não se arrependeu de verdade, irmãos. Ele está circunstancialmente feliz, ele foi poupado. A felicidade vai passar. E sem arrependimento genuíno, ele vai voltar aos mesmos pecados de sempre, em vez de simplesmente agradecer a Davi. Saul deveria ter ido ao altar de Deus, porque seu problema era, antes de tudo, com o Senhor. Não perca a oportunidade. Não se dê por satisfeito com momentos de tranquilidade no casamento, na vida. Aproveite estes momentos de bonança, de paz, de lucidez e mergulhe fundo no seu coração. Sonde as coisas do interior. Veja se você realmente tem andado com Deus da maneira certa. Pergunte-se com seriedade quem é o rei deste coração. Quem manda aqui? Sou eu que vivo tentando forçar Deus à minha vontade, ou estou eu lutando para me submeter à vontade dEle? As coisas podem não estar tão certas com Deus como você imagina. Se sabe que não estão, corra para o altar do Evangelho outra vez. Se aproprie do sacrifício que Deus fez para você. Este é o caminho de Deus, irmãos. Não há muitos caminhos que nos levarão a Deus. De Gênesis a Apocalipse, o caminho é um sacrifício. Derramamento de sangue. No AT, sim, eram animais, deixariam eventualmente de ser sacrificados, mas eles tinham um propósito a cumprir, apontavam para o grande, superior e suficiente sacrifício de Cristo. Quando derramou o sangue na cruz do Calvário, diz Paulo aos Gálatas, Jesus nos redimiu de toda condenação. O sangue dele era o preço por nosso perdão. Deus pode nos perdoar? É claro que pode. Não a qualquer preço. Ele não pode fingir que não viu.
não pode varrer os seus pecados ou os meus para debaixo do tapete. Ele viu. E as suas narinas, eles subiram como algo desagradável por todos, por cada um deles. Nós seríamos julgados e condenados. Mas ao preço do sangue do Cordeiro, Deus nos deu perdão. A sua própria justiça foi resolvida ou aplacada na cruz, de modo que Ele pôde livremente derramar graça sobre todos nós. Você precisa dela. Corra para o altar do Evangelho nesta manhã. Não volte para casa como Saul voltou para dele. Tocado do lado de fora, mas do mesmo jeito no coração. Saia daqui como Davi saiu deste episódio, sob a mão bondosa e protetora do Senhor. A vida pastoral, irmãos, como eu disse ao início, não é tão fácil. De fato, às vezes ela me deixa vendo passarinhos. Mas eu também sei que a sua não é fácil. Na verdade, nunca poderia ser fácil para um cristão viver em santidade num mundo não cristão. Uma coisa, porém, eu tenho de dizer. Em outras épocas foi. E em alguns lugares, a esta altura da história, é mais difícil e arriscado ser um crente genuíno. Estou pensando em um jovem por nome de André Slop, que com 17 anos foi fuzilado, século 17, por não aceitar o rei da Escócia como cabeça da igreja. Quando as armas foram carregadas, alguém lhe disse para cobrir o rosto. Mas, com a mesma segurança em Deus, que Davi revelou diante de Saul, este jovem crente de 17 anos respondeu: posso olhá-lo no rosto, pois não fiz nada de que precise me envergonhar. Mas e você, soldado? Como olhará para Deus naquele dia em que será julgado pelo que está escrito neste livro? Ele tinha uma Bíblia na mão. As armas foram disparadas e as balas derrubaram o jovem André. A Bíblia, porém, ficou em sua mão. E com o braço estendido, parecia estar sendo oferecida aos seus algozes. Muito provavelmente não viveremos algo tão complicado. Eu espero que não. Mas isso não muda o fato. Vida cristã é difícil. Se está para você agora, lembre-se do que o autor de Hebreus escreveu. Tenha os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, pois ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e depois assentou-se à direita do trono de Deus. Ele não nos chama para algo que ele mesmo não tenha vivido, irmãos. Em escala incomparavelmente mais severa. Sigamos com fé. Sigamos crescendo em fé. E sigamos seguros. Estamos sob o olhar protetor do nosso Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. E faça você mesmo uma oração pelo que você ouviu agora.
Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor. Queremos louvar o Teu nome por aquilo que foi pregado aos nossos corações. Obrigado porque o Teu Espírito nos falou por meio da Tua palavra, por meio do Teu servo. Senhor, nos dá a graça, Senhor, de progressivamente crescermos diante do Senhor. Crescermos diante de Ti em piedade, em temor, em amor, Senhor, aos Teus mandamentos, em ódio ao pecado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos dedicarmos, a nos atermos às disciplinas espirituais, Senhor, a nos atermos às advertências da Tua palavra. Por favor, Senhor, que venhamos a continuamente crescermos e nos tornarmos mais e mais parecidos com o Teu Filho bendito, Cristo Jesus. É o desejo do nosso coração, Senhor. Nos dá uma semana na Tua presença, onde venhamos a nos dedicar a Ti, vivermos para a Tua glória, Senhor, amar mais ao Senhor e nos dedicarmos a Ti. Nos guarda na Tua paz, como foi orado aqui hoje, traz consolo ao nosso coração em tempos de crise e desespero. O Senhor cuida de nós, Senhor. Muito obrigado por isso. Nos leva na Tua paz, nos dá um dia do Senhor, onde venhamos a nos dedicar ao Senhor, a nos concentrarmos no Senhor. Toca as nossas afeições neste dia, para que venhamos a Te apreciar como o Senhor merece ser apreciado, ó Deus. É o que Te pedimos, no nome do Teu Filho bendito, nosso mediador, Jesus Cristo. Amém. Recebamos a bênção, irmãos, do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso bendito Pai Celestial, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o consolo, o cuidado, a presença e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre. E todos nós dizemos, cantemos uma vez mais, irmãos. Aleluia.